vamos falar sobre a indústria no Brasil redemocratizado. Como assim? O surgimento e a evolução das atividades industriais dentro do Brasil depois do que o Brasil deixou de ser colônia. É claro que nós vamos ver nos anos mais atuais. Começando pelo neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É a abertura de mercado. Como assim? Os países se abrem para compra e venda de produtos. E isso é claro que facilita muito o desenvolvimento dos países. Quando eles ficam fechados dentro do seu próprio país, apenas comprando e consumindo produtos nacionais, e aí não dando abertura também para a vinda de indústrias multinacionais e hoje chamadas de transnacionais, esse país muitas vezes não se desenvolve. Quando começou o neoliberalismo no Brasil? Com o fim da Guerra Fria. Pergunto para vocês, quando acabou a Guerra Fria? O início do fim da Guerra Fria se deu em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, Acabou o Muro de Berlim em 1989, a queda do muro. Em 1991 foi quando exatamente acabou a Guerra Fria. Lembrando lá, Guerra Fria era uma guerra sem armas, por isso chamada de Guerra Fria. Ela era entre Estados Unidos e extinta União Soviética. A União Soviética defendia o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Os dois lutavam com ideias, os dois queriam demonstrar as suas ideias para atrair mais aliados. E aí nós tivemos a corrida armamentista e a corrida espacial, onde Estados Unidos chegou à Lua e a União Soviética mandou o primeiro ônibus tripulado para o espaço. Porque eles queriam mostrar que um era melhor que o outro. E aí, se eles fossem melhores, eles iam atrair mais aliados. Com o fim da União Soviética, a queda do socialismo e o fim da Guerra Fria, o capitalismo se tornou hegemônico, quer dizer, se tornou mais poderoso, liderado principalmente pelos Estados Unidos, que era um dos líderes da Guerra Fria. E a partir deste momento, nós tivemos uma busca por políticas favoráveis ao fluxo de capital. Como assim? Quanto mais empresas os países atraíssem, mais compra e venda de produtos, portanto, um maior fluxo de capitais, que nós já vimos que na globalização existe um grande fluxo de capitais. E aí nós tivemos, um pouquinho antes do fim da Guerra Fria, em 1989, o Consenso de Washington. O Consenso de Washington tinha como objetivo principal acelerar o desenvolvimento dos países. Para isso, eles traçaram 10 medidas. Primeira delas, a disciplina fiscal. O que é isso? A fiscalização por meio também de impostos, para que todos os países seguissem uma linha para que pudesse se desenvolver. Segundo, reordenamento das prioridades dos gastos públicos. Saber o que e como investir o dinheiro do governo. Porque se não for investido de maneira correta, o que acontece? O país não se desenvolve. Reforma tributária, que aí sim, uma grande quantidade de impostos, e o que fazer com esses impostos? Liberalização do setor financeiro, principalmente os bancos, eles eram bancos estatais e alguns deles foram surgindo ou foram se tornando bancos privados, e aí eles estavam mais liberados para cada um agir de acordo com as suas regras, a sua maneira. Manutenção de taxas de câmbio competitivas. Taxas de câmbio podemos observar por meio da valorização ou desvalorização do dólar e do euro. Liberalização comercial, a compra e venda de produtos importados. Privatização de empresas estatais, principalmente as empresas geradoras de energia e que fornecem ao público. E essa privatização contribui principalmente para continuar com a desigualdade social.
desregulamentação da economia e proteção a direitos autorais. E aí nós chegamos aos dias mais próximos aos atuais. Isso daí, em 1989, o Consenso de Washington, eram medidas para todos os países, né, do mundo inteiro. E essas medidas afetaram e muito no desenvolvimento das indústrias do Brasil. E aí, como nós estamos na década de 90, nós tínhamos como presidente Fernando Collor. E aí, quais foram as medidas que ele tentou fazer para desenvolver o país? Se vocês conversarem com os pais, quando ele entrou, o que aconteceu? Eles confiscaram, né, o governo confiscou as poupanças de toda a população. Todas as pessoas que tinham dinheiro na poupança foi confiscado. Para quê? Para pegar esse dinheiro e investir no país. A ideia era confiscar essa poupança e devolver o dinheiro depois. Muitas pessoas tinham as suas poupanças e o dinheiro não foi devolvido. Início do processo de privatização de várias empresas brasileiras, porque o governo não tinha como manter essas empresas. E aí ele fez o quê? Privatizou, vendeu para que alguém pudesse investir e desenvolver essas empresas, principalmente nos setores de transporte, energia e siderurgia. Aí nós passamos para o governo FHC, lembrando que o Collor sofreu impeachment, então voltando ali, ele ficou de 90 a 92. Ele não cumpriu os 4 anos de poder. Por quê? Porque ele sofreu impeachment. Foi um movimento chamado de caras pintadas. 1995 a 2002, Fernando Henrique Cardoso assumiu o poder e aí ele tinha também como objetivo desenvolver o país. O que ele fez? Ele criou o Plano Real. Surgiu a nossa moeda. Ah, mas o presidente pode mudar de moeda? É claro que não pode ficar mudando de uma hora para outra. Mas quando ele vê que a sua moeda está muito desvalorizada, é feito um projeto e se muda de moeda. Já tivemos cruzado, cruzeiro real, real, cruzeiro. Então eles vão alterando e a nossa moeda entrou em vigor no governo FHC. E aí nós tivemos essa estabilização, que nos dias atuais a nossa moeda, né, o real, está cada vez menos valorizado. O que vai acontecer? Ainda não sabemos. Aí surgiu nessa época também as agências reguladoras. O que são agências reguladoras? Coloquei, por exemplo, ali a ANEEL e a Anatel. A Anatel, por exemplo, Agência Nacional de Telecomunicações. Vocês têm o celular, têm o telefone de casa, da TIM, da Vivo, da Claro, da Oi. Quando nós temos algum problema com essas operadoras e elas não resolvem, nós temos que entrar em contato com essa agência reguladora, por exemplo, a Anatel. É ela que vai entrar em contato com a nossa operadora de telefone para tentar resolver. Elas também estabelecem valores máximos e mínimos que as empresas devem cobrar ou em relação à internet, quantos gigas por tantos reais. Então elas regulam os valores e os serviços prestados. Em 2003 até 2010 chegou ao poder Luiz Inácio Lula da Silva. E no governo Lula, quais foram os principais investimentos que nós tivemos? Principal investimento em social, investimento social, investimento na população. Foi aí que surgiu Bolsa Escola, Bolsa Família. Com qual objetivo? Para que essas famílias tão pobres tivessem pelo menos um pouco de dignidade e desenvolvimento. É claro que para algumas famílias essas bolsas escolas e Bolsa Família foi um estímulo para eles voltarem a trabalhar e, como tudo na vida, algumas famílias se acomodaram e estão vivendo com essas bolsas o resto da vida. Também surgiu o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, para principalmente investir em transporte, construção de rodovias e saneamento básico. Ainda existem muitas famílias no Brasil que não têm saneamento básico. Que é saneamento básico, pessoal? É água encanada, tanto chegando em casa
pelas torneiras, quanto saindo pelo vaso sanitário. Ainda existem várias famílias que não têm. E aí, continuando lá, chegamos no governo Dilma, de 2011 a 2016. Nós tivemos uma desaceleração da economia. O que a economia estava se desenvolvendo no governo Lula, ela estagnou, ela parou e começou a retroceder, a voltar. E aí surgiu o Plano Brasil Maior. O que era esse plano? Ele tinha como objetivo o aumento da competitividade empresarial. Qual era o lema? Inovar para competir, competir para crescer. Investimentos em indústrias principalmente nacionais para que elas se desenvolvessem e conseguissem competir com as indústrias vindas de outros países, chamadas transnacionais ou multinacionais. Ainda no governo Dilma, nós tivemos uma extensão dos programas sociais. Ela continuou a ideia do investimento na população mais pobre para que essa população pudesse se desenvolver. Continuando lá, nós chegamos na industrialização brasileira propriamente dito. Nos últimos anos, nós estamos tendo uma desconcentração industrial. As indústrias ainda estão localizadas, na grande maioria, nas regiões sul e sudeste. Mas nos últimos anos, essas indústrias estão se espalhando pelas outras regiões do Brasil. E o que tem contribuído para essa desconcentração industrial? Porque lá nas regiões, principalmente próximas a São Paulo, os terrenos estão cada vez mais caros, então as indústrias preferem ir para lugares mais afastados, onde o terreno é mais barato. Visto que tivemos investimento em transporte, então nós temos rodovias para o transporte da mercadoria. Eu não preciso ter a minha indústria no centro de São Paulo. Eu posso ter aqui no Paraná, eu posso ter aqui em Palmeira, eu posso ter em Ponta Grossa, porque eu tenho rodovias que levam essa produção. A mão de obra nos grandes centros está cada vez mais cara, então o mesmo trabalhador aqui em Palmeira e lá em São Paulo, ele vai ganhar salários diferentes. Se ele estiver aqui em Palmeira, ele ganha menos para fazer a mesma coisa. Por isso que as empresas estão saindo dos grandes centros. E também os congestionamentos de veículos. Se eu posso ir numa cidade menor que não tem congestionamento e não tem violência, para que é que eu vou ficar numa cidade tão grande assim? E para terminar, nós temos lá também a criação do Mercosul, em 1991, onde essas indústrias estão querendo se instalar, principalmente na região sul, devido à proximidade com Argentina, Paraguai e Uruguai. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Voltem quantas vezes forem necessário para vocês conseguirem compreender o conteúdo. Façam os exercícios com atenção e até a próxima aula.